Bom dia, galera. Hoje vou falar sobre um artigo que foi publicado recentemente, no ano de 2014, pelos professores, por Damasceno e colaboradores de um grupo de pesquisa lá da nossa escola de educação física, lá da USP, e um estudo muito interessante que esse estudo objetivou avaliar o efeito do treinamento resistido, né, o treinamento de força, na, no desempenho de uma corrida de 10 quilômetros. Então, esse foi um estudo muito interessante, né, que é uma dúvida que muita gente tem. Muito bem. Então, para realizar esse estudo, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Ok, então, como eu já falei, o objetivo dele foi avaliar, né, o efeito do treinamento de força, né, no desempenho de uma corrida de 10 quilômetros, né, porque tem muita gente que fala que o treinamento de força não teria um efeito positivo, né, quanto a isso. E então, para isso, foram selecionados 26 corredores de longa distância que treinam de forma recreacional, né, que não são atletas de alto nível. E aí, os voluntários desse estudo, eles foram alocados em dois grupos, né? O primeiro grupo, como vocês estão vendo aqui, eles treinaram, participaram foi o grupo treinamento de força, né? Teve 10 voluntários e a idade média desse grupo era de 34 anos. O segundo grupo era o grupo controle, em que tiveram 9 voluntários com a idade média de 32 anos. E então, como é que foi feito esse trabalho? O grupo controle, ele continuou realizando o treinamento que ele vinha fazendo normalmente, não mexeu em nada no treinamento dele. E o grupo, que foi o grupo de treinamento de força, além de fazer o treinamento que já vinha fazendo para a corrida, que eles treinavam normalmente, ele foi adicionado no treinamento semanal deles, 2 sessões de treinamento de força. Muito bem. E esse pessoal, tanto um grupo quanto o outro, que fazia o treinamento de corrida, né? Eles percorriam, como está escrito aqui, os 10 quilômetros num tempo entre 35 e 45 minutos, né? Muito bem. E aí, muito bom, beleza. Ok, o que foi avaliado nos voluntários desse estudo? Foi avaliado a máxima, foi avaliado um teste incremental máximo, com o objetivo de medir o limiar anaeróbio desses voluntários. Foi avaliada a economia de corrida. Foi avaliada a capacidade anaeróbia num teste de Wingate. E o tempo, né, o tempo para percorrer aí os 10 quilômetros. A força explosiva, através de um teste de drop jump, né, que é o salto em profundidade, que a gente sai de uma caixa, de um caixote com uma altura pré-determinada e salta no chão, e aí faz o mínimo de contato possível no chão e tenta saltar verticalmente e faz um salto vertical depois. Então esse foi o teste utilizado para avaliar a força explosiva. E a força máxima dinâmica juntamente com a atividade eletromiográfica. Essa força máxima dinâmica com a atividade eletromiográfica foi por meio de um teste de um RM num meio agachamento, e a atividade eletromiográfica foi avaliada na musculatura de vasto medial. Muito bem. Então, entrando aqui, né, no treinamento de força propriamente dito, o que os voluntários realizaram como treinamento de força? Então, deixa eu frisar para vocês aqui. Muito bem. Então, aqui nessa tabela mostra qual foi o treinamento ao longo das 8 semanas. Então, não sei se eu falei, mas foram 8 semanas de treino. Muito bem. Então, o treino consistiu de meio agachamento, exercício de meio agachamento, leg press, a flexão plantar, né? E ainda a extensão de joelho. Então, na primeira e segunda semana, de todos os exercícios foram realizadas 3 séries de 8 a 10 repetições máximas. Na terceira e quarta semana, foram 3 séries de 6 a 8 repetições máximas. Na quinta e sexta semana, 3 séries de 4 a 6 repetições máximas. E na sétima e oitava semana, foram 2 séries de 3 a 5 repetições máximas, né?
Então foi aplicado aqui um modelo aí de periodização linear, né? Que as repetições foram diminuindo e, obviamente, a carga aí foi aumentando, ok? Vale lembrar que entre as duas sessões de treino de força, houve um intervalo de 72 horas, e entre cada série e cada exercício do treinamento de força aqui, foi dado um intervalo de 3 minutos. Muito bem. Então, partindo agora para os resultados, né, o que foi verificado após essas 8 semanas de treinamento de força. Então, para ficar mais resumido e ficar mais, não ficar delongando demais aqui, o grupo que treinou força teve uma melhora no pico de velocidade na esteira. Então, ele teve uma melhora na velocidade aqui, que antes era de 16,7, foi para 17,2. Então, teve uma melhora percentual de 2,9, né? O que foi significativo. Lembrando que eu vou citar aqui as variáveis que tiveram melhora significativa, né? Pensando numa análise estatística, né? Como eu já falei em outras videoaulas. Se nós olharmos os valores absolutos aqui de algumas coisas, por exemplo, deixa eu ver um aqui, esse aqui, por exemplo, né, do RCP, 15,4 para 16, teve uma melhora de 0,6, mas isso não é significativo de forma estatística. A outra melhora que teve, significativa, foi no teste de um RM, né, no meio agachamento que nós falamos. Logicamente, o grupo que treinou força é esperado que ele tenha uma melhora significativa no teste de um RM. Mas o grupo controle não teve melhora, né? A média do grupo era de 116 kg e manteve 115 ali, então não teve modificação. Muito bem, em todas as outras variáveis aqui descritas, atividade atomiográfica, tempo de contato, altura do salto vertical no drop jump, a potência no teste de Wingate, nada disso, nem na economia de corrida, né, que estava mostrado na tabela anterior aqui, nem no VO2 máximo, nada teve diferença entre os grupos, nem pré e pós. Muito bem. Mais o quê? Ok. Só que o que eu achei mais relevante nesse estudo, e aí isso também foi citado pelos autores como sendo o dado mais relevante, que é o que a gente consegue pegar desse treinamento e ver realmente o quanto que isso influenciou na prática realmente, ao meu ver, e pelos autores também, foi esses gráficos aqui, né, esse painel aqui. O que mostra esse painel? Essa curvinha, essas bolinhas, deixa eu tentar aumentar aqui. Muito bem. Então aqui, o quadradinho preto é a velocidade ao longo dos 10 km após as 8 semanas de treinamento. E o quadradinho vazado, o quadradinho branco, é a velocidade também ao longo dos 10 km, só que pré-treinamento. Então repare que não tem nenhum asterisco aqui em cima de nenhum momento de medida. Então não teve diferença disso aqui, dessa velocidade, ao longo, após as 8 semanas de treino. Nem no grupo STG, que é o grupo que treinou força, e nem no grupo controle, que é esse outro grupo aqui. Muito bem. Além disso, a percepção subjetiva de esforço dos atletas também não apresentou diferença em nenhum momento, na comparação entre momentos pré e pós, tanto no grupo que treinou força, quanto no grupo controle. Só que quando avaliado, e aí essa é a principal variável, quando avaliado... Eita, acho que errei. Bem. Quando comparado os dois grupos, o STG, que é o grupo que treinou força, representado pela bolinha preta, com o CG, que é o grupo controle, representado pela bolinha branca, repare que nós temos alguns asteriscos aqui, principalmente no final dos 10 km, quando nós passamos ali dos 7.000 metros, mais ou menos. O que mostra isso? É que nós estamos falando da mudança na velocidade de corrida ao longo dos 10 km. O que mostra isso? Que o grupo que treinou força, quando passou ali dos 7,5 km, começou a ter uma melhora não, conseguiu perder menos velocidade nesse período da prova, nesse período do teste, no último quarto desses 10.000 metros, que foi ali nos últimos 2.500 metros, esse grupo teve um melhor desempenho do que o grupo controle, ou seja, o grupo que treinou força conseguiu suportar uma velocidade maior
no final da prova, no final dos 10 mil metros, o que é muito interessante para corredores dessa distância. Ok? E aí, nesse gráfico aqui de baixo, né, que representa a percepção subjetiva de esforço, também não tem nenhum asterisco, o que nos mostra que não teve diferença entre os grupos. Muito bem, galera. Então, fechando, né, fechando esse artigo, que eu achei um artigo muito interessante, aí falando de forma aplicada, nós podemos perceber é o seguinte, que inserir 2 sessões de treino, que foram 4 exercícios, lembrando, meio agachamento, leg press, flexão plantar e extensão de joelho, só esses exercícios, fazer uma periodizaçãozinha de forma linear, em que as repetições foram diminuindo e foram aumentando a carga, obviamente, foi um treino com repetições máximas, foi suficiente para manter uma velocidade mais alta nos últimos 2.500 metros numa prova de 10 km. Então, baseado nos resultados desse estudo, que foi um estudo muito bem feito, por sinal, é interessante sim adicionar o treinamento de força para corredores. Ok, galera? Alguns artigos dos artigos que são disponibilizados em plataformas livres para todo o público. Eu envio esses artigos semanalmente. Então, quem quiser ter acesso a esses artigos, é só se cadastrar no nosso site www.treinosempresepada.com.br ou também pela nossa fanpage, né, seguir nossa fanpage, que é facebook.com/rafaelsonsim.tsp. Lá também tem um botãozinho de se cadastrar e esse cadastro pode ser feito tanto pela nossa fanpage quanto pelo site. Lembrando que seguir a nossa fanpage é uma coisa, curtir a nossa fanpage é uma coisa, e se cadastrar é outra, né? Só vai ter acesso a esse material exclusivo quem se cadastrar na nossa fanpage. E além de enviar esses artigos para que todo mundo tenha acesso, como alguns artigos, assim como esses, são em inglês, eu envio semanalmente um podcast, que é um resuminho, um áudio com um resumo desses artigos. Falou, galera? Um forte abraço, muito obrigado, aguardo o feedback de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. E até o próximo. Valeu!